fuja do erro, seja mais assertivo. No ano de revisão é importante nós revermos algumas coisas que estabeleceram nossas crenças. Nós revemos algumas coisas cujas quais nós baseamos a nossa fé e a postura cuja qual nós acreditamos que as coisas vão acontecer. Nós temos que ter muito cuidado quando vamos analisar isso. Primeiro, que algo, para ser considerado uma tese bíblica, precisa, para alguns, de 3 ou mais versículos ou textos que baseiem essa afirmação. E uma tese pode ser estruturada em apenas um versículo. Então, algumas pessoas começam a citar textos isolados, muitas vezes únicos, totalmente separados do contexto que estavam inseridos na verdade na Bíblia, e transformam isso numa verdade. E uma das coisas que me parece foi muito interpretada ou mal interpretada ao longo da história foi a crença de que Deus não leva em conta os nossos erros. É de que Deus está sempre pronto a corrigir a rota daqueles que erram. É que está em Deus a obrigação de acertar as coisas, de corrigir as coisas. Eu confesso que eu não sei onde isso está escrito, mas as pessoas, ou grande parte delas, acreditam que a bondade de Deus, que a misericórdia de Deus, ela é grande o suficiente para sobrepor a justiça dele. Isso não é verdade. A minha proposta de dizer fuja do erro é porque o erro vai trazer para a sua vida sérias consequências. A minha proposta de dizer a você seja mais assertivo, e a palavra assertivo, apesar de, quando a nossa mente ouve, parecer que está falando de acertar, de fazer a coisa certa, e por isso alguns, até na hora de escrever a palavra assertivo, escreve com C, mas na verdade ela é com 2 S's, assertivo. Ela tem a conotação de alguém que está seguro, que está firme, que sabe aquilo que está fazendo, que ao tomar decisões, não tomam decisões de qualquer maneira. São pessoas convictas, firmes, fortes, seguras, que fazem as coisas com objetividade. A vida costuma ser mais generosa para essas pessoas. Elas frequentam a mesma igreja, elas leem a mesma Bíblia, elas cantam os mesmos louvores, elas escutam as mesmas mensagens. Mas as pessoas assertivas, aquelas pessoas que ao tomar decisões, principalmente em áreas fundamentais de sua vida, elas são um pouco mais morosas, elas aguardam, não são imediatistas, elas costumam retirar da vida mais prazer, mais satisfação. Mas se você não liga para isso, é um direito que você tem. Apesar da Bíblia dizer não erreis, e é isso que eu quero trabalhar com você. Por que é que a Bíblia então diz não errem? Ela não poderia dizer, olha, se você errar, não tem tanto problema assim. Não, ela diz não errem, porque de Deus não se zomba. Deus não se deixa escarnecer. O que você fizer, você vai ter que enfrentar o efeito ou a reação da sua ação. Então, se você quer ser descuidado, se você é valente, forte, poderoso, o suficiente para cometer erros, sustente a sua valentia e coragem para colher os frutos do erro que você cometeu. Não tem problema nenhum. Você quer ser irresponsável em tomar algumas decisões? Você quer ser irresponsável a estabelecer relacionamentos? Você quer ser irresponsável em tratar a sua vida profissional? Você quer ser irresponsável em cuidar da sua saúde? Não tem problema nenhum. Fique à vontade com as suas irresponsabilidades, em cometer erros. Só entenda que você vai ter que se encontrar com eles. E é por isso que o texto até começa dizendo, aquele que é instruído, aquele que é ensinado, ele deve repartir os seus recursos com aquele que o instrui. Olha bem, a proposta da palavra é dizer, se alguém vai te dar uma orientação correta, se alguém vai te dar uma ferramenta certa, ele vai fazer tão bem a você, ele vai levar sua vida, seu casamento, suas finanças, seu negócio, sua caminhada de fé, para um ambiente de tanta prosperidade, que você deveria dividir um pouco dessas bênçãos que você vai receber por parar de cometer erros com aquele que te ajudou a parar de cometê-los. Essa é a grande verdade. Mas, como eu disse,
Se você desejar continuar numa vida de erros, não tem problemas. Provavelmente, se você tiver fé e seguir a Jesus, você vai até morar no céu. O que você não vai ter é uma vida boa aqui na terra. Ah, pastor, mas a vida não é para ser boa aqui na terra. Não. Por quê? Porque você tem acesso ao versículo que diz que no mundo tereis, e é esse que você quer tomar? Vamos lá, usa mais para mim. Nós temos umzinho aqui, que justifica o sofrimento. Mas vamos lá, eu vim para que tenham vida e a tenham em, bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, eles são de paz e não de mal, porque eu tenho proposto te dar o fim que você deseja. Quer ir para Deuteronômio? Vamos lá, os céus e a terra tomo hoje por testemunha, certo? Que eu tenho colocado diante de você bênção e maldição, certo? Escolha tu as bênçãos, para que viva tu e a tua descendência. Quando você vai pegar textos que falam de vida, de vitória, de boas escolhas, tá assim. Se nós olharmos de uma forma mais minuciosa, nós vamos ver que os erros que cometemos ao longo da nossa caminhada, eles são extremamente prejudiciais. E Naum diz uma coisa, para sustentar o que eu estou dizendo. Naum, capítulo 1, verso 3. Coloca aí, por favor. Naum, capítulo 1, verso de número 3. Isso. O Senhor é tardio em, mas grande em, e jamais inocenta um culpado. Jamais inocenta um culpado. Jamais inocenta um culpado. Ah, pastor, mas o sangue de Jesus não me inocentou? Eu era culpado. Ah, aí sim, colocou o texto certinho, certo? O sangue de Jesus foi derramado para pagar um preço, ele é o cordeiro. Então até você tenha cuidadinho um pouquinho. Eu sei que Deus filtra tudo isso. Se você vai orar, cuidado para não usar o sangue onde você deveria usar o nome, e para não usar o nome onde você deveria usar o sangue. O nome é para uma coisa, o sangue é para outra coisa, tá certo? Nós precisamos rever tudo isso. Ah, pastor, mas Deus entende tudo isso? Entende, é claro que entende. O Espírito Santo, ele corrige muitas coisas que fazemos errada, mas nós estamos num ano de revisão. Por que não entender que precisamos parar de expulsar muitas vezes um demônio usando o sangue? Na ignorância, vale, mas, nós precisamos rever, é só isso. Minha exposição é só uma exposição de revisão. Então a minha proposta agora é mostrar a você que se Deus não toma culpado por inocente, se Ele diz não errem porque vocês vão ter que se encontrar com o resultado do seu erro, nós temos a garantia de que ele é tardio em irar-se. Sim, é só você ler a história de Sansão e você vai descobrir o quão longânimo Deus é, o quão bondoso ele é. Você vai ver uma série de erros que Sansão está cometendo. Me permita fazer você raciocinar sobre isso. A própria Bíblia, você não tem nenhuma garantia que a força de Sansão estava no cabelo. Ele era um nazireu, como muitos outros nazireus que haviam naquela época. Mas quando você vê ele comete o primeiro erro, Deus tolera, ele comete o segundo erro, Deus tolera, ele comete o terceiro erro, Deus tolera. Conforme ele vai cometendo uma série de erros, chega uma hora que Deus diz, acabou. Aliás, todas as vezes que ele fica forte, a Bíblia nunca diz que a força dele era por causa do cabelo. Sempre diz, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. O Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. O dia que Sansão ficou fraco, o texto diz assim, o que Sansão não sabia é que o Espírito do Senhor não era mais com ele. Então é só a nossa revisão. É só nós olharmos para que a nossa caminhada esteja mais firme, esteja mais forte. Então eu vou te mostrar o erro de algumas pessoas e vamos ver no que deu. Vamos ver se Deus entrou lá para corrigir, para arrumar a coisinha, para passar a mão na cabeça. Vamos ver se é assim que ele lida, que aí você vai descobrir o quanto pode ser danosa uma gravidez sem um cônjuge, sem uma estrutura estabelecida. Você vai entender que Deus vai perdoar o seu pecado de ter cometido uma vida sexual fora do casamento e você engravidou. Sim, Deus vai te perdoar isso. Mas e a responsabilidade que você agora vai ter que carregar de criar essa criança? Então os erros, eles são complexos. Então como pastor, às vezes as pessoas vêm falar comigo e eu falo, cara, gente, é muita bagunça muitas vezes. É uma série de erros
que vai trazendo uma vida difícil, de gente que vai morar no céu, mas vai viver o inferno aqui na terra. Então eu vou te mostrar aqui, rapidinho. O primeiro é o erro de Davi. Deixa eu te mostrar o erro de Davi. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 12, verso 13. Dá uma olhada nesse texto. 12, 13. Está um pouquinho diferente a minha. Qualquer coisa eu corrijo a minha tradução e vamos ver se depois a gente coloca a minha aqui. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu? Isso é fantástico. Sabe o que ele fez? Ele se deitou com a mulher do cara enquanto o cara estava na guerra. Sabe o que aconteceu? A mulher ficou grávida. Sabe o que Davi mandou fazer? Mandou matar o cara na frente de batalha. Ele foi o mandante. É isso. Deus então manda o profeta ir a ele. Diga assim: você quer andar bem? Diga, você quer andar bem? Tenha profeta. Isso. Quem é profeta? Profeta é a pessoa que pode dizer para você o que ninguém pode. Você tem que ter alguém que diga para você o que ninguém pode dizer. Alguém que você deu autoridade para chamar sua atenção. Sua atenção quando a roupa está inadequada. A sua atenção quando a sua postura não está correta. Você tem que ter alguém que tenha coragem, né? Ou autoridade, não vou nem dizer coragem, a autoridade de dizer para você o que ninguém pode dizer. Natã era a representação. Aliás, ele é a salvação de Davi. Ele vai à casa de Davi e vai dizer a ele que ele fez isso. Você se deitou com a mulher do Urias, você mandou matar Urias e Deus viu tudo isso. O que ele disse? Pequei contra o Senhor. Aí o que Natã diz para ele? Também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não, ele tinha que morrer. Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Mandou matar, morre. Natã está dizendo para ele: Davi, você cometeu um erro grave, um pecado capital. Você infringiu um dos 10 mandamentos, o decátulo do Moisés, do próprio Deus, as leis dadas no monte, escritas nas pedras. Estava escrito na pedra, não era à toa, é porque era um registro sério. E agora Deus diz para ele, através do profeta Natã: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Deus te perdoou, Davi. Você não morre. Verso 14. Mas porque com isso você deu motivo aos inimigos do Senhor a blasfemarem? Bom, Davi, já que com a sua postura, você que é crente, anda com a Bíblia na mão, carrega meu nome, mas com esse tipo de vida que você leva, as pessoas estão falando mal de mim por sua causa. Esse assunto, Davi, veio à tona de que o meu servo Davi, um menino, filho mais novo de uma família de 8 irmãos, que não tinha nenhuma condição de ocupar o cargo que ocupa, e eu te coloquei aí, te dei as mulheres dos reis ou do rei anterior, e se isso fosse pouco para você, Davi, eu teria te dado mais. Mas agora, Davi, você cometeu um erro, mas fica tranquilo que você não morre. Mas o menino estava doente e Deus disse: mas o menino morre. Mas Davi, a espada de violência que você usou contra Urias não vai se afastar mais da sua casa. Se deitou com a mulher do Urias em secreto, um dos seu filho, vai deitar com as suas mulheres. Pare e pense, dá uma olhada nisso e vê o que o erro de alguém que foi perdoado, porque ele foi perdoado, ele não vai morrer, mas a vergonha, a humilhação, o problema familiar e todas as coisas que ele colhe do erro que cometeu. Então Davi deveria saber muito bem o texto que nós lemos em Gálatas. Tudo bem que ele não tinha acesso ao texto dessa forma, né? Porque está lá na frente. Não errem, porque isso vai dar problema para vocês. Vocês são meus servos, vão morar nos céus, está tudo certinho, mas cuidado com os erros. Eles vão te trazer problemas. Não acredite que Deus vai corrigir o que você faz de errado. Não é assim. Reveja isso. Vamos te mostrar outro? Vamos lá. O erro de Moisés. Note que eu só estou falando de homem de Deus até agora. Moisés, o homem que conversava com Deus face a face. Um dos textos, para mim, mais impactantes da Bíblia. Bota para mim, por favor, Êxodo 32, 32. Eu acho que é esse aí. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, peço-te que me risques do livro que escrevesse. Eu não
Presta atenção no que o Moisés está conversando com Deus. No momento difícil, onde Deus está dizendo para ele: Moisés, vamos acabar com este povo. Vamos acabar com essa história do Abraão. Vamos começar uma história nós dois. Eu vou começar um povo através de você. Esse povo vai perecer aí no deserto, Moisés. E a gente começa de novo. E Moisés, com um amor por aquele povo, mas pensa em algo, sabe? Só o amor poderia fazer com que ele não fosse fulminado ao dizer uma coisa dessa para Deus. Olha o que ele está falando para Deus. Perdoa. Deus está dizendo: eu vou destruir o povo. Moisés diz: perdoa-lhe o pecado. Ou se não, eu peço-te que me risque. Olha o que o Moisés falou. Se não fosse com amor, com humildade, estava morto. Eu só estou te mostrando isso para você ver o nível que esse cara era. O nível que Davi foi. Mas não interessa se é Davi, não interessa se é Moisés, não interessa se é Abraão, não interessa se é Paulo, se é Pedro, não interessa quem seja. Errou, meu irmão, a casa vai cair. É isso que você tem que entender. Então, se você vai ser macho e valente o suficiente para vacilar, depois também chupa o limão. Não vem com essa fatalidade: agora também eu errei, minha vida acabou nada. Você vai colher tudo e vai começar de novo. Vai ter força para passar vergonha, humilhação. Isso, é assim que funciona. Agora, só para terminar, verso 32, para terminar esse texto. 33, o próximo, por favor. Então o Senhor disse a Moisés: quem foi que disse? Riscarei do meu livro todo aquele que pensa no troço. Pensa. O Deus falando: Moisés, vou falar uma coisa para tu. O livro é meu, eu risco. Quem? Quem eu? Quero não. Quem vacila. Então aquele Zé Ruela era para eu riscar. Você não fez nada, eu não vou riscar, certo? E agora por sua causa também não risco os caras. Não é um negócio maneiro? Pois é, seria bom se a vida dele fosse sempre assim. Mas esse Moisés, Números 20, verso 8, olha o que esse cara faz. Números 20, verso 8, o erro de Moisés. Pegue o seu bordão, ajunte todo o povo, você e Arão, seu irmão, certo? E diante do povo, falem a rocha, e ela dará a sua, assim vocês tirarão a água e darão de beber à congregação e ao Zani. Verso 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha, deu uma pancadinha. Quantas vezes? 2 vezes com o seu bordão. E saíram o quê? E a congregação e os seus animais? Olhe para mim aqui, o erro de Moisés. Eu não sei nem se isso é erro. Falando sério. Porque olha só, Deus falou com Moisés: Moisés, vamos fazer o seguinte, o povo está com sede, então vamos dar água para esse povo. Pega o Arão, seu irmão, vão lá, e aí você pega aquela rocha lá e fala para a rocha: rocha, sai água. E a rocha sai, as pessoas bebem, o gado bebe e está tudo certinho. Lá foi o Moisés. Dizem que ele estava nervoso, eu não estava lá, mas diz que ele estava chateado, aborrecido, sim. E eu acredito que estava, porque ele estava guiando o povo. O povo estava ruim. E ele tinha todo o direito de ficar nervoso, sim ou não? Porque você também tem. Você só não tem o direito, durante o seu nervosismo, desobedecer e desonrar o nome do Deus que você carrega. Você tem direito de ficar nervoso? Claro que tem. Você é gente. Tem hora que parece que se o Satanás chegar na sua casa, é você que entra nele. De tão nervoso que você fica em algumas ocasiões. Você tem todo o direito, sim ou não? Claro que tem. Você é ser humano. Só que não tem The Walking Dead, zumbizão que não sente nada. Aqui tem hora que você tem raiva, tem vontade de matar, tem vontade de sumir, tem vontade de tudo. Então ele está nervoso sim. Só que Deus falou: Moisés, fala. Ele foi lá e deu 2 pancadas na rocha. O que aconteceu? A água jorrou. Sim ou não? Saiu água, sim ou não? Tá certo, sim ou não? Tá certo, sim ou não? O pessoal queria água. Tá certo, sim ou não? Claro que tá. Só não tá para Deus. A água tá saindo, o povo tá bebendo, animalzinho tá bebendo, todo mundo feliz. Eu imagino Deus olhando. Deus tirou Moisés do grupo, levou para o privado e falou: Moisés, o que eu falei contigo? Eu imagino Moisés falando: que. E Deus falou: seja homem, não gagueja não, maluco. Fez agora. Eu mandei você falar ou tocar? Gente. Onde o cara pecou, eu nem sei. Ele se lascou por causa disso. O Moisés não entrou na terra prometida porque deu 2 pancadinhas numa rocha. Imagine você que bate na sua mulher. Porque a rocha não é filha de Deus, sua mulher. Quando você for gritar com a sua mulher, pense no sogro. Deus falou: Moisés, tu não vai entrar não, maluco. Dá uma olhadinha aí do Monte Nebo. Olhou? Rapidinho, só um flash, um spoiler. Mas não entra.
Ô, gente, dá para ficar indignado, não dá? Se Moisés não entrou dizendo que risca o meu nome do livro da vida. Imagine tu, Cláudio. Eu fico imaginando Uzia. Fico imaginando eu. Para pensar. Ele entrou sim ou não? O Moisés entrou sim ou não? Não entrou, mano. Só porque deu uma pancadinha na rochinha. O que indica, abra o olho e seja mais assertivo. Faz as coisas com mais convicção. Que o Davi se lascou. O Moisés se lascou.